Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Roda de Saberes. A Roda de Saberes é uma parceria do curso de Pedagogia, do Laboratório de Didática, do JIT e hoje também do Espaço A3. Hoje nós vamos discutir inclusão e acessibilidade no ensino superior e contamos com o professor Edmárcios, que é o coordenador do Espaço A3, e o professor Guilherme, que é pedagogo do GEP. E vamos iniciar o nosso primeiro bloco com a fala do Guilherme. Olá, pessoal. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês no curso de Pedagogia, na Roda de Saberes. Eu costumo dizer que o curso de Pedagogia é a minha estação e a Univale é a minha casa. Eu sou egresso do curso de Pedagogia, formei aqui em 2014 e segui por atuação na educação básica, como professor, como gestor. E hoje eu estou aqui na Univale, no setor de gestão pedagógica, como pedagogo do GEP e também como coordenador do curso de pós-graduação em educação especial. Então, uma temática para mim é uma temática muito pertinente no que diz respeito à educação inclusiva, à acessibilidade. Discutir a inclusão no ensino superior é um desejo que eu tive por muito tempo. Está aqui a professora Renata, que foi minha orientadora na pós-graduação em psicopedagogia, e o meu artigo foi a inclusão no ensino superior, os desafios e as possibilidades a partir de vivências psicopedagógicas. E nós tivemos a oportunidade de discutir esse tema na época, no curso de pós-graduação, no sentido de que o espaço da universidade é um espaço para todos. É o que está descrito na Constituição Federal de 88, que vai trazer que a educação é direito de todos. E a educação especial, ela vai perpassar desde a educação infantil até o ensino superior. Foi solicitado que nós discutíssemos a respeito do papel do pedagogo nesse âmbito. Para falar do papel do pedagogo, é preciso trazer o processo histórico da educação inclusiva no nosso país, né? Tudo começou com uma total exclusão. As pessoas não tinham acesso, as pessoas com deficiência não tinham acesso à educação, não tinham acesso às questões sociais. E ao decorrer do tempo, isso na sociedade foi discutido, repercutido, e aí nós vemos um processo de segregação, né? As instituições, as associações começam a se interessar, os pais, as famílias, os amigos, começam a se interessar nesse sentido, como pensar a educação dessa pessoa com deficiência, que nessa época nem se tinha essa nomenclatura pessoa com deficiência. Eram chamados aí de pessoas excepcionais, né? Os excepcionais. E aí, ao decorrer do tempo, foi se percebendo que esse local de segregação não era o local ideal, não era a proposta ideal para se trabalhar a educação integral desse sujeito, né? Porque ele tem dificuldades, mas ele também tem potencialidades. E como essas potencialidades eram trabalhadas? E aí nós começamos a ter um processo chamado de integração, que esses sujeitos iam para a escola, mas na verdade dentro da escola não tinha um processo inclusivo, né? Esse processo era um processo meio que de segregação nesse território da escola, porque havia uma classe especial e nessa classe especial esses alunos com deficiência eram colocados ali sem relacionar com os demais alunos ditos normais. E aí, a partir dos movimentos, a partir de pesquisas, indagações, nós vemos que nós começamos a perceber e entender a educação especial numa perspectiva da educação inclusiva. O que é educação inclusiva? São todos aprendendo junto, né? Todos aprendendo e tendo a noção e a concepção de que cada um tem um ritmo e um tempo de aprendizagem, né? Então, a inclusão é isso, é fazer com que as diferenças apareçam. Apareçam numa perspectiva de que há um ideal de igualdade, né? Principalmente na questão legislativa, ou seja, todos tendo acesso à educação, e também no sentido de que a diferença precisa aparecer para que nós possamos trabalhar as especificidades trazidas por cada sujeito, né? Então, falar de educação inclusiva na educação básica ainda é um desafio, imagina falar na educação superior. Imagina falar no ensino superior. Nós estamos num processo de construção, né, da inclusão desse indivíduo, da inclusão desse sujeito no ensino superior.
E quando nós trabalhamos, né, esse artigo, essa temática, nós tivemos a oportunidade de ter vivência com um aluno no ensino superior e perceber as dificuldades que ele tinha na questão mesmo da inclusão e da acessibilidade. Não é só acessibilidade arquitetônica, mas era acessibilidade ao currículo, né? Como é que é feita essa acessibilidade às disciplinas, ao conhecimento, o que era proposto a ele, como é que era a organização didática desse professor dentro da sala de aula. E aí eu percebo que é o lugar do pedagogo. O lugar do pedagogo é fazer essa reflexão. O lugar do pedagogo com esse professor, com a coordenação, gerir esse processo na sala de aula e dentro da própria universidade. É pensar a metodologia do professor. Será que está acessível a todos esses alunos que estão aqui dentro da universidade? E o interessante que quando se fala de tempo e espaço, o tempo todo esse aluno na época falava isso, né? Eu não dou conta da fala porque o professor fala muito rápido, né? A linguagem que é exposta, o conteúdo, eu não consigo entender, né? Então, como é que fica essa questão da acessibilidade? A questão didática mesmo, o processo que se desenvolve dentro da sala de aula. Eu acho que esse é o local do pedagogo, da reflexão do pedagogo, do fazer pedagógico, né? E para além dessa questão da própria sala de aula, é o pedagogo pensar a interdisciplinaridade e a intersetorialidade, né? Hoje a Univale tem um espaço muito importante, que é o espaço A3, que faz esses encaminhamentos, que faz esses atendimentos, mas nós percebemos que para ter realmente a inclusão e a acessibilidade, é necessário que os setores dialoguem, né? Que os cursos dialoguem, né? Que extrapole o espaço indicado para essa atuação. Por quê? Porque se não dialogar com a gestão pedagógica, se não dialogar, né, com outros espaços, com o LAD, com as possibilidades que a universidade tem, não vai potencializar o que o próprio campus pode trazer para esse indivíduo, pode trazer para esse aluno que está incluído aqui. Então, pensar em inclusão no ensino superior é pensar novas possibilidades de aprendizagem, trajetos, caminhos, novas metodologias, novas reflexões, né? O tempo de aprender, o próprio processo de avaliação. Será que esse processo de avaliação é inclusivo? Possibilita um olhar desse indivíduo, né? Ele não conseguiu entregar agora, mas será que dando um tempo maior, né? E conversando esse ritmo de aprendizagem, será que ele vai conseguir estar incluído? Então, o papel do pedagogo é realmente esse processo de reflexão e intervenção com esse aluno. E aí nós queremos saber se tem algum aluno, alguém da roda, que quer trazer alguma questão para nós debater. Olá, eu sou o André Alves, aluno do segundo período de Pedagogia. Eu gostaria de saber, professor Guilherme, como ocorre o processo de inclusão e acessibilidade no ensino da educação infantil? Olha, a educação infantil é a minha praia, né? Trabalhei 8 anos, né, como professor, como pedagogo, como diretor de instituição de educação infantil, né? Hoje, o processo de inclusão na educação infantil é um processo de que nós recebemos essa criança, né? Muitas vezes essa criança ela vem com um diagnóstico, né? Os pais matriculam a criança na educação infantil até por indicação médica, né? É importante que ele esteja pela questão da socialização, né? Aprender com o outro, autonomia e outras habilidades que essa criança precisa desenvolver. E há momentos que não vem com esse diagnóstico, que é uma observação do próprio professor, do monitor que está ali, diante do paretário, né? Ou seja, tem alguma coisa nessa criança que não está desenvolvendo como os demais. Nós temos aí os marcos de desenvolvimento dessa criança, né? E aí nós vamos percebendo que ela difere dos outros, né? Como é que essa criança se comporta no espaço educacional? Ela relaciona com o outro, né? Ela utiliza da sua linguagem verbal, não verbal, como é que ela utiliza dos brinquedos? E aí, quando a gente percebe isso, né, e aí há uma demanda, é feito um relatório, é encaminhado para o Centro de Referência à Educação Inclusiva, né, propriamente no que eu trabalhava no município CRAED, ou para profissionais, né, multidisciplinares, e aí é feito um documento que é chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Individual dessa criança. E aí são feitas planejamentos de intervenção, a avaliação processual e a avaliação final dessa criança, sempre no intuito de favorecer o desenvolvimento integral dela.
Muito obrigada, Guilherme, pela fala. E para nós fica bem nítido, né, que nós precisamos pensar não só na acessibilidade arquitetônica, mas na acessibilidade atitudinal e na acessibilidade pedagógica. Só assim nós estaremos realmente incluindo as pessoas com deficiência, não só na educação básica, mas no ensino superior também. Nós finalizamos aqui o nosso primeiro bloco e daqui a pouco retornaremos com o nosso segundo bloco. Somos FPF. Somos eficiência. Cultura e valores enfileirados na eterna busca de uma prosperidade que, para nós, é sempre urgente. Uma grande instituição. Mas isso é pouco para o que somos, porque, na verdade, somos gente. Nessa fundação de um tempo que jamais deixará de ser novo. Nossa obra, onde chega, torna-se a residência de outra realidade. No seio de uma cidade, no vale de um rio doce, que empresta seu curso e seu nome à nossa universidade. Somos FPF, somos eficácia. Locomotiva de histórias singulares, de Valadares para todos os lugares. Por nossos trilhos passam os mais belos empreendimentos que o mundo pode conhecer. Estamos falando de vidas, milhares delas transformadas pela via de um propósito. Vencemos, crescemos, somos desenvolvimento. Aprendemos e erramos, somos o conhecimento. E nunca deixaremos de tentar. Nunca deixaremos de ensinar, construir, inovar. Somos a Fundação Percival Farquhar. Roda de Saberes, vamos ouvir o professor Edmárcio, coordenador do Espaço A3, e ele vai falar sobre acessibilidade no ensino superior. Olá, Beth. Olá, pessoal. Tudo jóia? Prazer estar aqui, representando o Espaço A3 na Roda de Saberes, que é um programa muito importante do curso de Pedagogia. Falar sobre acessibilidade e inclusão na universidade, a gente precisa primeiro pontuar o caráter da Univale. A Univale é uma universidade comunitária que tem entre seus objetivos, suas metas, ser uma universidade inclusiva. E para isso, já há 14 anos, possui um setor que hoje é denominado Espaço A3, Apoio ao Aluno, que tem como objetivo executar a política de inclusão na universidade para o atendimento dos estudantes durante toda a sua trajetória universitária. A inclusão está prevista no PDI da universidade, no Plano de Desenvolvimento Institucional, e nos demais documentos da universidade. E para a sua execução, no Espaço A3, a gente tem hoje uma equipe multidisciplinar, composta por pedagogos, psicólogos, tradutores de testes de livros, que fazem o serviço, executam o serviço de inclusão na universidade. Para além disso, em 2021, uma comissão organizada, composta por professores e colaboradores do Espaço A3, elaborou um plano institucional de inclusão e acessibilidade da Univale. Esse plano foi aprovado pelo Conselho Universitário e ele já está em execução há um ano. Nesse plano nós estabelecemos a definição do que é inclusão e do que é acessibilidade na Univale, com metas concretas a curto, médio e longo prazo, a ser executado por toda a universidade. É importante ressaltar que nesse plano, essa comissão deliberou
após estudos, a definição de acessibilidade. Então, hoje na universidade a gente trabalha com 3 tipos de acessibilidade. O primeiro tipo de acessibilidade, né, é a acessibilidade física, que vai trabalhar aí os aspectos arquitetônicos na perspectiva do desenho universal, que é um conceito, né, da área, né, específica das ciências exatas, da engenharia, da arquitetura, que entende que todos os espaços físicos da universidade precisam ser acessíveis para todas as pessoas. Nesse sentido, as limitações estão nos espaços e não nas pessoas, né? Então, se um espaço ele não é possível de ser utilizado por alguém, essa limitação precisa ser trabalhada nesse espaço para que isso possa se modificar. E no nosso plano, para esse tipo de acessibilidade, algumas metas foram estabelecidas. Então, por exemplo, todas as novas obras da Univale, a partir de 2021, elas já são feitas no desenho universal, com a perspectiva do desenho universal, totalmente acessíveis, né? Um exemplo disso é o próprio Espaço A3, que passou por reformas, né, no ano de 2021 e, atualmente, ele encontra-se totalmente acessível para todos os tipos de deficiência e mobilidades reduzidas. Um outro tipo de acessibilidade que consta no nosso plano é a acessibilidade metodológica, e aí a gente vai trabalhar os aspectos, né, psicopedagógicos. A acessibilidade metodológica tem como foco, sobretudo, o acompanhamento dos cursos e dos professores que procuram o serviço psicopedagógico do Espaço A3. Nesse sentido, os professores ali eles são atendidos, são orientados das melhores formas de adaptação, né, didática, né, dos processos avaliativos, enfim, de tudo aquilo que envolve o processo de ensino-aprendizagem. E, ao mesmo tempo, para a gente trabalhar esse tipo de acessibilidade metodológica, o Espaço A3, já há 6 anos, executa a jornada de educação inclusiva. Então, sempre no início do ano, todos os professores, sobretudo os que entram na universidade mais recentemente, participam da jornada de educação inclusiva, cuja proposta é a formação continuada, né, formação em serviço, para esses professores. E essa atividade é feita junto com o GEP, né, o setor de gestão pedagógica, para que a gente possa alinhar essas questões específicas desse tipo de acessibilidade para todos os cursos e todos, né, os professores envolvidos. E, por fim, um terceiro tipo de acessibilidade, que está previsto no Plano Institucional de Inclusão, é a acessibilidade atitudinal. E, nesse sentido, a gente vai trabalhar aspectos relacionais, né? Entendendo que os sujeitos se constituem biopsicossocialmente, e, nesse sentido, a diversidade deve ser valorizada, como o professor Guilherme, né, pontuou, e, além de ser reconhecida, ela é valorizada, ela é respeitada. Então, a gente trabalha numa perspectiva para esse tipo de acessibilidade, entendendo que a universidade precisa ser, né, e a gente trabalha nessa perspectiva, um ambiente que se organiza por uma cultura da paz. Nesse sentido, todas as questões relacionadas às diferenças, sejam elas religiosas, étnico-raciais, de gênero, de sexualidade, enfim, elas são trabalhadas com os alunos e com os professores, né? Além da jornada da educação inclusiva, especificamente para esse tipo de acessibilidade, nós executamos a Semana da Diversidade, que é um evento institucional, né, previsto nos documentos da instituição, com o objetivo de trabalhar aí o respeito, a tolerância, né, a dignidade humana dos nossos alunos. Esse ano, por exemplo, nesse semestre, a questão da acessibilidade atitudinal está prevista nos seminários integradores de todos os cursos. Então, essa temática vai para os cursos pensam como que em cada área de formação profissional a discussão da inclusão e da acessibilidade ela pode acontecer. Nesse sentido, a gente cumpre esse plano institucional entendendo que, ao cumpri-lo, nós, de fato, executamos todas as normativas e temos, de fato, uma universidade inclusiva, né? É óbvio que todos os processos precisam sempre ser aperfeiçoados. Esse plano institucional ele dura 3 anos, então de 2021 até 2023. Ano que vem, 2023, nós faremos uma nova edição para mais novos 3 anos, né? Mas a perspectiva é essa: inclusão e acessibilidade está prevista, né, no objetivo da instituição, da natureza da universidade, por ser uma universidade comunitária e inclusiva. Aí eu não sei se tem alguém da roda que quer fazer alguma pergunta, estou à disposição.
Olá, meu nome é Ana Paula, aluna do 2º período de Pedagogia. Gostaria de fazer uma pergunta para o professor Edmárcio. Como é feito o atendimento psicopedagógico dos alunos da Univale? Ok, Ana Paula. É muito importante sua pergunta, porque a gente, né, pode explicar aqui, inclusive, para todos os alunos. E esse é um diferencial da universidade, né? Os alunos podem acessar os serviços, né, do Espaço A3, relacionados aí às questões, né, como eu pontuei aqui, pedagógicas, de acessibilidade atitudinal, metodológica. Né? Para isso, ele pode ir diretamente ao Espaço A3, né, e pedir um atendimento com a psicóloga ou a pedagoga do setor. Pode mandar um e-mail e isso vai ser encaminhado para esses profissionais, ou também via coordenação de curso. Né? Os coordenadores de curso têm um papel muito importante nesse processo, porque nos cursos, junto com o colegiado, o NDE, esses casos são, né, possíveis serem trabalhados, identificados e trabalhados. Né? O Espaço A3 é uma estrutura institucional de apoio ao aluno. Né? Nesse sentido, a gente trabalha sob demanda. Então, essa demanda aparece pelos alunos ou pelos cursos. Esse aluno que nos procura, ele é atendido, né, seja de qual forma que ele nos procurar, e a partir disso ele vai ser acompanhado. Então, por exemplo, alunos com deficiência, eles são acompanhados hoje pela professora Delice Bicalho, né, que é pedagoga e psicóloga, referência na área da educação inclusiva, né, na região, e ela vai acompanhar esses alunos. Ela vai fazer o PID, né, no nosso caso aqui é o PID, o Plano Individual de Desenvolvimento. Então, esse aluno vai ter uma organização da sua trajetória na universidade, registrada nesse PID, e esse PID vai ser executado junto com o curso. Então, a Delícia ela se reúne com os professores daquele aluno, daquele período, apresenta as propostas, né, de atendimento específico daquele aluno, né, e, a partir disso, ela faz o acompanhamento. É importante ressaltar que esse serviço de apoio pedagógico acompanha, inclusive, os alunos no próprio estágio. Então, é comum, né, a equipe do Espaço A3, às vezes, ir com esse aluno com deficiência no campo de estágio. Né, trabalhar com a empresa, com a instituição, enfim, onde for, as especificidades daquele aluno que aquela instituição está recebendo. Né, porque, por mais que a gente tenha essa perspectiva inclusiva na universidade, esse aluno ele vai se formar, vai ser um profissional e ele vai atender as demandas, né, do mercado, da sociedade e, de certa forma, a gente, por ser uma universidade comunitária, também colabora para que os outros espaços sejam inclusivos. Então, o Espaço A3 está aberto para todos os alunos, todos os professores, é a porta de entrada, né, para os alunos em toda e em qualquer necessidade inclusiva que ele sinta, né, que necessita. Muito obrigada, professora Edmárcio. E é muito importante, né, nós sabermos como está organizado o Espaço A3 e desse cuidado com os nossos estudantes, porque não basta pensar na acessibilidade física, é preciso também nós focarmos na acessibilidade pedagógica, principalmente porque aqui é o local para formarmos profissionais. Muito obrigada, agradeço a presença da professora Terezinha, que representa o JIT, agradeço a presença da professora Thaís, representando o curso de Direito, da nossa coordenadora, professora Wildman, do Arthur, pedagogo, da colega professora Renata e do Guilherme, pedagogo do GEP. Terminamos aqui a nossa roda de saberes e aguardamos vocês para a nossa próxima roda.